Oh, glória. Ah, Jesus. Oh, glória. Hebreus capítulo de número 1. Você está feliz, irmão? Aleluia. Queridos, nosso tema hoje é Jesus, herdeiro de todas as coisas. Jesus, herdeiro de todas as coisas. Nossa primeira mensagem dessa série de mensagens sobre Hebreus, nós falamos sobre Cristo, nosso defensor na glória. Tá ótimo aqui, Mateus. Vai para frente, tá bom? O som? Amém. A segunda mensagem nós falamos Jesus, terça-feira passada, a revelação definitiva de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Essa revelação através do Filho, Hebreus capítulo de número 1, pode colocar aqui para mim, por favor, versículo de número 1, diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, desses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O texto bíblico é bem enfático em dizer que a revelação do Filho, ela é superior e definitiva. A revelação do Filho, ela é superior e definitiva. O versículo de número 1, pode voltar lá, você vai observar que esse autor, ele tem uma característica nessa carta que é fantástica. Qual é o sumo, a suma disso aqui tudo? O que é que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar que tudo o que veio a partir do Senhor Jesus Cristo, sua mediação, seu sacerdócio, tudo que existe em Cristo Jesus é superior à antiga aliança. Só que ele não rejeita a antiga aliança, ele fala da antiga aliança, não menosprezando a mesma, mas ele diz que nós não devemos olhar para ela como algo superior, porque ela vai apontar para Cristo. E ele quer fazer quem? Crentes judeus que acabaram de se converter ao cristianismo, O autor dessa carta, ele quer mostrar a esses crentes que a salvação deles não vai se dar mais através de ritos, de rituais, de salvação por obras. Por exemplo, os fariseus, no tempo de Jesus, eles tentavam mostrar que a salvação ela era sinergista, eles cooperavam com Deus, era através de obras. E ele vem mostrar aqui nessa carta que a superioridade da revelação de Cristo, ela é superior, mas ela é definitiva. Por que ela é definitiva? Porque não vai ter outra revelação. Os Mormons, Joseph Smith tentou fazer uma nova revelação. O Russell, do Testemunho de Jeová, também tentou trazer uma nova revelação. Ellen G. White também tentou trazer uma nova revelação. O Islã, com Maomé, também tentou trazer uma nova revelação. E todos caíram no texto que Paulo diz em Gálatas capítulo de número 1, que se um anjo vier aqui e pregar um outro evangelho que não seja esse a qual eu prego, ele falando, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado. Ou seja, Cristo, ele é o sumo, o final de todas as revelações, é superior a todos os profetas e é definitivo porque não vai ter outro. E se você observar aqui nesse texto ainda, o autor está falando que Deus falou outrora, passado, de muitas maneiras. Que maneiras? Deus falou através de visões, Deus falou através de revelações angelicais, Deus falou através de teofania, visão de Deus, aparição de Deus visível, Deus falou através do ministério profético, só que a cereja do bolo seria, a revelação final seria a pessoa do Filho encarnado dando a revelação final. E é isso que ele quer falar aqui. Cristo veio para mostrar algo superior a todo o ministério profético. A gente sabe que essas revelações iluminadoras que foi dada a todos os profetas do Antigo Testamento, elas foram revelações que desafiaram. O próprio autor aos Hebreus da carta vai dizer que esses homens foram homens sofredores, que o mundo não era digno deles, eles foram rejeitados porque eles andavam na contramão do seu mundo, e
eles tinham um grande privilégio e ao mesmo tempo um peso, que era falar, assim diz o Senhor. Essa expressão, assim diz o Senhor, ela trazia uma responsabilidade muito grande para eles e uma autoridade muito grande, porque eles falavam em nome do Deus de Israel, eles falavam no nome de Deus. Só que preste atenção, a gente olha para essas histórias aqui, e a história desses profetas, podemos narrar algumas aqui, Elias, um grande profeta, Eliseu, muito usado em sinais, o profeta Moisés, nem se fala, o homem que Deus mais realizou sinais através dele no Antigo Testamento. Vamos falar de outros profetas, Daniel, que foi um grande homem ali na Babilônia. Só que a história desses homens, preste atenção para mim, elas diziam o quê? Elas eram incompletas, faltava algo. Eles falavam até um certo ponto, eles diziam até um certo ponto, mas esse ministério era falível, limitado e temporário, não era completo, porque estava apontando, o próprio Moisés disse, olha, eu vou morrer, mas Deus vai levantar um profeta semelhante, superior a mim, e a ele vocês vão ouvir. E quando você pega os 12 menores, que nós estamos estudando aqui na escola bíblica de sexta, e os 4 maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, você vai observar que a mensagem deles apontam para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. A mensagem dos profetas é arrependei-vos e convertei-vos, que é a mesminha mensagem que João Batista vai aparecer pregando, porque ele é o último desses profetas no interim bíblico. Só que preste atenção, esse escritor aos Hebreus, ele sabe disso aqui. Só que ele sabia que Deus falou, olha, repita, através dos profetas, diga revelação geral, revelação moral, visões, sonhos, aparições angelicais. Por exemplo, os anjos, eles eram muito conceituados. Dentro da cultura judaica, os judeus, eles têm 7 arcanjos. Miguel, Gabriel, Quefarael, Isidiquiel, Queriel, Quefarael e o último, eu não me lembro o nome dele aqui agora. Eles falavam que os anjos eram intermediadores entre Deus e os homens. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, ele vai ter um problema, porque ali, aqueles irmãos de Colosso pensavam que os anjos estavam fazendo esse papel de ser intermediador entre Deus e os homens. Versículo de número 2, por favor. E o autor vai dizer o seguinte, ó, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Os profetas fizeram papel, os profetas vieram e falaram, os anjos vieram também e falaram, só que agora Deus quer melhorar a comunicação. Isso, irmão, melhora esse glória aí. E o autor de Hebreus sabe disso aqui, ele sabe que essa comunicação ela precisa melhorar. Então, e vai reconhecer que isto vai melhorar onde? Na revelação definitiva de Deus, que é quem? Tudo, Jesus Cristo, tudo que você quiser aprender. Irmão, quando você pega Mateus capítulo 5, ao capítulo de número 7, que é o famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças ou as beatitudes, você vai observar que ali está toda a moral e toda a ética de Deus. Inclusive, algumas pessoas falam que tudo aquilo que Jesus ensina ali naquele monte, é impossível nós alcançarmos em vida, porque é uma perfeição. Amar ao próximo, ser humilhado, caminhar com Jesus, se te bater ele oferece outra face, e por aí vai. São leis morais, são leis éticas, são leis cerimoniais, são leis civis, e Cristo está ensinando o que ali? O caráter de Deus. Olha só, irmão, era como se fosse assim, ó, Deus deu a revelação primeiro para os profetas, e os profetas vieram e exerceram o ministério, só que ficou faltando alguma coisa. Por quê? Porque eles eram limitados. Deus falou assim, eu quero falar até certo ponto aqui. Vieram os anjos, tentaram fazer alguma coisa, também, mas estão limitados. Foi preciso a comunicação melhorar. E quem foi que veio trazer a revelação definitiva do Senhor? Cristo Jesus, o sumo sacerdote mediador encarnado. Agora preste atenção no que eu vou falar para você aqui. O escritor, ele vê um valor na revelação passada, porque Deus falou através dos profetas, mas também vê suas imperfeições. E ele vai apresentar a melhor forma do Pai falar, que é através da pessoa do Filho. Versículo de número 2. Ele vai apresentar que nesses últimos dias, essa expressão, nesses últimos dias, nesse versículo, ela pode ser entendida de 2 formas. Olhe para mim aqui. Nesses últimos dias pode ser o fim da era, porque o judeu entende era presente e era cristã. Se Jesus é o Messias, ele já está presente, então acabou a era do mal. Ou esses últimos dias pode ser o fim da era cristã. Então ele vai dizer assim, ó, nesses últimos dias, Deus nos falou, não mais por profeta, não mais por anjos, mas agora ele resolveu falar pelo Filho. Aleluia.
Que maravilha, né, irmão? A quem constituiu herdeiro. Ele vai começar a dar títulos. Só que preste atenção. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Pode colocar o versículo de número 3, por favor, para mim. Ele é quem um resplendor da glória. Olha os atributos que ele vai falar do filho. Ele vai falar que o filho é herdeiro. Ele vai falar que o filho criou o universo. Ele vai falar que o filho é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser, irmão. Esses títulos nunca foram atribuídos a nenhum querubim, a nenhum serafim, a nenhum arcanjo, a nenhum ser espiritual. E ele está apresentando Jesus, ó. Volta lá ao versículo de número 2. Quando a gente observa que essa expressão nos falou pelo filho, a gente vai observar nesses versículos de 1 a 4, que parece que Cristo está ganhando uma posição que ele não tinha. Mas se você observar nesse versículo, eu vou te mostrar, ele faz um link. Um link de quê? Ao mesmo tempo que ele falou pelo filho, a quem ele vai constituir herdeiro. Por que o filho é herdeiro? Porque o filho morreu e ele ganhou agora o acesso de ser o herdeiro, sim ou não? Só que ao mesmo tempo que ele fala que ele é herdeiro, ele vai falar que todas as coisas também foram feitas por ele. Cristo, ele é Senhor, ele não vai se tornar Senhor. Ele já é Senhor, porque tudo que foi formado por ele, para ele, por causa dele. Agora preste atenção nisso aqui. Repita comigo, diga assim: ele é o herdeiro que vai receber toda a glória e toda a honra. Porque ele é Senhor de tudo e de todos. Aleluia. Porque ele é um herdeiro diferente de todos. Ó, num caso, aqui na terra, para mim receber uma herança, o meu pai morre, eu tenho que pegar tudo legalmente, assinar os documentos e aquela herança vai passar para mim. Só que Cristo não, primeiro que Cristo não morre. Aleluia. Então o testador está vivo para ler o testamento. Como agora ele está sentado à destra do Pai, ele está vendo se tudo aquilo que foi feito na sua morte está sendo gerado. E ele continua com o papel, por exemplo, existe uma religião chamada deísmo. Repita, deísmo com D. O deísmo diz que Deus abandonou a sua criação. Como é que eles pensam? Eles pensam assim, ó. Deus criou um relógio, deu a corda no relógio e abandonou esse relógio. Agora o relógio funciona sozinho. É como se Deus tivesse criado e agora a criação funciona sozinha. Não. A Bíblia vai dizer que apesar de Deus ser transcendente, ele é imanente. Como assim? Deus ele está assim distante porque ele é Deus. Nós não podemos alcançar ele nesse sentido, mas ao mesmo tempo Deus está onde? Deus está com a sua criação gerando tudo. Eu dei até um exemplo na aula ontem, por exemplo. Esse copo está sendo sustentado aqui, ó, porque Deus está sustentando essa água aqui. O universo é sustentado por ele, tudo é sustentado por ele. Coloca o versículo de número 4, por favor. Versículo de número 4, olha só. Tendo se tornado tão superior aos anjos, eu vou te explicar por que isso. Não é que ele não era superior, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Versículo de número 3, por favor. Volta lá que é o 3. Isso. Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas como? Pela palavra do seu poder. Tudo está sendo sustentado pela palavra do seu poder. Você está sendo sustentado pela palavra do seu. O mesmo Deus, em Gênesis 1, Deus Pai que disse haja luz, João vai dizer que é o mesmo Deus de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, versículo de número 4. O Logos, que falou a palavra que tem poder de criar, é a mesma palavra que tem poder de sustentar. E agora ele fala que essa revelação, preste atenção, irmão, se os profetas vieram e falaram algo a mando de Deus, isso, a mensagem do ministério profético abençoou a nossa vida ou não abençoou? Sim ou não? Se os anjos vieram e nos relatos bíblicos que ele aparece, a Manoá, pai de Sansão, a Zacarias, pai de João Batista, e a outros seres, a José para ir para o Egito, a Josué, o príncipe do Senhor, os anjos apareceram, o ministério dos anjos, que são mensageiros de Deus, abençoaram ou não abençoaram a nossa vida? Só que o pai falou assim, eu quero mais. Quem eu vou mandar agora é o resplendor da minha glória. Sabe o que Deus está falando nesse texto aqui? O autor aos Hebreus está dizendo assim para eles, olha, Moisés revelou para vocês. Só que preste atenção, irmão. O judeu, olhe para mim aqui, por favor, para você entender. Quando o judeu se converteu ao cristianismo, isso é muito difícil. Só o Espírito Santo para fazer isso. O que era que eles esperavam? Que a expiação que acontecesse no judaísmo
fosse semelhante ou melhor do que no judaísmo. Então, quando eles vieram para o cristianismo, eles esperavam o quê? Que eles iam obter a salvação por obras. Então, quando eles olharam para o cristianismo e começaram a entender que eles não precisavam fazer nada para se salvar, porque o preço já estava pago, eles começaram a se decepcionar. Tipo assim, ó, eles passaram a vida todinha deles acreditando em sacrifício para expiar pecado. E como é que agora eu me converto ao cristianismo e eu não vou mais ter que imolar nenhum cordeiro, nenhuma cabra e nenhuma ave? Pergunte por quê? Porque um cordeiro já morreu. Aleluia. Então o autor aos Hebreus está dizendo: olha, vocês vão querer achar algo aqui no cristianismo, porque presta atenção, eles vêm com essa ideia: eu me salvo. E o cristianismo apresenta para eles: vocês estão salvos. Aleluia. Eles vêm com essa ideia: eu me justifico. E o cristianismo fala para eles: vocês estão justificados. Agora, como mudar isso? Como é que eu vou entender isso, pastor? Deus vai apresentar, ó. Agora, quem vai falar não é profeta. Volta o versículo de número 2, por favor. Para você, só nisso aqui, ó. Nos últimos dias eu falei através dos profetas. Amém? Amém ou não amém? Nos últimos dias eu falei através dos anjos. Só que agora, Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Meu Deus. Para você entender melhor, leia aqui comigo o versículo de número 5. Olhe para mim aqui. Pode ler aqui comigo? Pois a qual dos anjos ele disse? Para qual dos profetas? Para qual querubim? Para Miguel? Para qual arcanjo ele liberou essa palavra? Tu és o meu filho. Olha o que ele diz, ó. Para qual dos anjos ele disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, encarnação, entrada no mundo, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Versículo de número 6, rápido. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ainda falou para os anjos: adorem ele, aleluia, porque ele é superior a vocês. Amém? Então preste atenção, Deus melhorou a comunicação. Irmão, escute, olhe para mim aqui. Você só conhece de Deus o que Deus quis te revelar. Até os profetas vierem, foi uma revelação. Até os anjos vierem darem suas mensagens, foi um tipo de revelação. Só que agora Deus falou assim: não, eu quero o melhor tipo de comunicação que pode existir é a verbal, é a escrita, é a Bíblia Sagrada. Por quê? A revelação por ilustração, por imagem, você pega alguma coisa. Por exemplo, quando você, olhe para mim aqui, se você chegar na frente de um mar, quem já viu o mar, levante a mão aí. Isso, Salinas tem aqui perto, né? Quando você chega na frente do mar, aquilo ali te dá uma impressão que existe Deus, sim ou não? Agora deixa eu te perguntar, mas o mar te explica o que é regeneração? Não te explica. Se você olhar para as estrelas à noite e ver o céu todo estrelado, ou conseguir até ver alguns planetas através de um telescópio, você vai dizer: meu Deus, existe um Criador, isso é um design inteligente. Mas eu vou te perguntar, o céu vai te dizer o que é justificação? Não. Só que Jesus veio, aleluia. Outra coisa, olha o que eu vou falar para você, só fala se você dá glória a essa. Quem está pisando aqui, aleluia, quando Cristo está encarnado e Ele está pisando aqui na terra, é a própria Bíblia encarnada. Você entendeu isso? Pergunte por quê? Porque o Gênesis falou dele, Êxodo falou dele, Levítico falou dele, Números falou dele, Deuteronômio falou dele, Josué falou dele, Juízes falou dele, Ruth falou dele, primeiro livro de Samuel falou dele, segundo livro de Samuel falou dele, primeiro livro das Crônicas fala dele, segundo livro das Crônicas fala dele, primeiro livro dos Reis fala dele, segundo livro dos Reis fala dele. Da glória, meu irmão, tudo fala dele, tudo aponta para ele. Agora imagine, toda a revelação dos profetas limitada, tipo assim: Moisés conheceu muito de Deus? Conheceu. Elias conheceu muito de Deus? Conheceu, mas foi até aqui, ó. Passa isso para o meu povo. Aí a revelação vem desenrolando. No famoso jargão pentecostal, desenrola o rolo vem sendo, quando de repente, 2000 anos atrás, lá na Palestina, mais precisamente na região da Galileia, em Nazaré, a Bíblia vai um certo dia, diz Lucas 4, e entra numa sinagoga. Olha isso. Nesse dia que ele entra na sinagoga, segundo a tradição, tem uma cadeira que era de Moisés, onde eles evitavam até sentar. E aqui do lado,
tinha o dirigente da congregação e ficava um moço que segurava não um livro, que não existia livro assim, era um rolo grande, de 8 metros, de 6 metros. E os livros, eram 39 livros, na verdade na cultura judaica são 22 livros, eles eram rolos grandes. Aí Jesus falou assim, me dá o livro do profeta Isaías. Aí ele pegou, abriu, mas pastor, na sinagoga só fala mestre, e Jesus não estudou no Sinédrio. Como é que ele fala? É simples. Há duas maneiras de você ser mestre em Jerusalém. Ou você estuda no Sinédrio, ele não estudou lá, ou você faz sinais. Calma. Os mestres chegavam com ele e falavam assim, mestre, todo mundo sabe que tu é mestre pelos sinais que tu realiza. Você conhece muitos sinais, eu não vou perder tempo mais nisso. Mas presta atenção. Quando ele pede o livro do profeta Isaías, Jesus está muito famoso. Pergunte por quê? João 6. Porque depois da mensagem ainda dá comida. Mateus capítulo 4, os últimos versículos diz que vem pessoas andando de estados diferentes para ouvir esse pregador. Então ele está muito famoso, tanto que ele ficou tão popular que os fariseus estão com medo de Roma valorizar Jesus e perder o seu lugar com Roma. Olhe para mim, ele fala, me dá o rolo do profeta Isaías. Ele abre, quem é que está lá na frente na sinagoga? Só a nata, só para você entender. Aqui está o Helder, aqui está o Bolsonaro, só os feras, Sinédrio, saduceus, fariseus, só o pessoal da nata, só aqueles que nem tocavam nos crentes. Meu irmão, só para você ter uma ideia, escute isso aqui, ó. Eu sou gentil, eu chego e pego um copo e tomo uma água assim, ó. Tem um judeu aqui do meu lado, só para você entender o que é isso. O judeu que viu eu tomar a água, ele fica me observando. Olha onde eu peguei no copo, você está vendo? Responda. Aí eu deixei o copo aqui. Só tem um copo, esse, o judeu vem pegar. Ele faz assim, ó. Ele pega por dentro. Pergunte por quê? Para ele não tocar onde o gentil tocou, porque o gentil é impuro. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando. Eles eram extremistas e falavam, nós temos o sangue de Moisés. Aí a Bíblia entrou na sinagoga, abriu o livro de Isaías e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me enviou aos pobres de espírito para pregar a sua mensagem. E começou, pá. Quando ele termina, a Bíblia diz que está todo mundo com o olho fitado nele. Ele olha para eles e diz assim, hoje se cumpriu essa palavra na frente de vocês. Levante a mão, lá vai. Meu Deus. E quer que eu diga mais? Quem estava ali naquela noite, vai dando glória. Era maior do que Elias, era maior do que Enoque, era maior do que Jeremias, era maior do que Abacuque, era maior do que Naum, era maior do que Daniel, era maior do que Isaías, era maior do que Sofonias, era maior do que Obadias. Ele não era um profeta, ele era o profeta, o maior de todos os profetas. Amém ou não amém? O único que Deus falou, Hebreus 1:2. Volta lá, meu filho. Nesses últimos dias, a quem constituiu herdeiro. Irmão, você acabou de ler que Cristo é o herdeiro de... Olha só, essa expressão aqui, eu fui estudar isso aqui, eu não estou falando coisa da minha cabeça para você. Essa expressão, todas as coisas aqui, sabe o que ela significa no grego? Ela não significa coisas terrenas ou coisas da Palestina. Todas as coisas, quando o autor grego diz assim, ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, ele está falando assim, ó, ele é dono de tudo que existe. Agora lá vai, na terra, debaixo da terra, acima da terra. Em outras palavras, todo principado bate continência, toda potestade bate continência, todo anjo bate continência. Miguel, olhe para mim, aleluia. Miguel é um arcanjo, diga arcanjo. Um arcanjo é um anjo de alta potente. Quando você for numa vigília e o pregador querer falar para emocionar, Miguel está com uma bandeja, repreenda ele no nome de Jesus. E não caia nessa. Miguel é um anjo de guerra. Miguel é o chefe do exército, comandante do exército, que no Antigo Testamento protegia Israel e que no Novo Testamento protege a igreja. Ele é um anjo que pelejou com Satanás, lá na carta de Judas. É um anjo que lutou em Apocalipse 9 contra demônios, contra Satanás. É um anjo de alta patente. Miguel significa quem é igual a Deus. O que é que significa? Quem é igual? É um arcanjo. Só que para Miguel, mesmo ele tendo todos esses pontos fortes, Deus não chamou ele de herdeiro. Próximo versículo, olha isso aí.
Próximo versículo, pode passar. Superior a todos os anjos, pode passar o próximo. 5, aleluia. 6, e novamente ao introduzir, ele está dizendo assim, ó, ele é o meu primogênito. Ele é primogênito e unigênito. Sabe o que significa essas duas expressões? Ele só tem um filho original. E eu, pastor, sou filho? Mas adotado. Original só tem um: Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém ou não amém? Beleza, vamos lá. Relacionamento entre Deus e Cristo. Aqui nós temos 3 coisas ditas. Já vou terminar, irmão, rapidinho. Já estou quase caminhando aqui para o fim. Olha só. Primeiro, o Filho é a glória de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exalta do seu ser. E ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Resplendor da glória, primeiro ponto. Como é que a gente vai explicar isso aqui? Por mais que tenhamos uma analogia, a gente poderia dizer assim, Deus é o resplendor. Como é que a gente vai fazer uma analogia? A nossa limitação na língua não vai permitir que a gente faça isso. Talvez um ponto na Bíblia que mostre esse resplendor da glória de Deus aqui, versículo 3, 1:3, seja a transfiguração. Ali na transfiguração, ele disse para os discípulos assim, Mateus 16, e alguns que estão aqui não vão morrer sem ver o reino vir, a glória vir. Então em alguns momentos Jesus se transfigurou. É como se o corpo dele carnal, que ainda não estava glorificado, aumentou o seu poder e eles viram a manifestação da glória de Deus, de alguma forma. E ele disse para os discípulos, não fale isso para ninguém até tempo oportuno. Então em alguns momentos Cristo transparecia essa glória de Deus. Outro ponto. E o que significa isso? Que ele é o resplendor da glória de Deus. Significa que Cristo compartilha da mesma essência do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma glória, a mesma essência e o mesmo poder. Quando ele fala que ele é o resplendor da glória do Pai, está dizendo que é o mesmo poder que o Pai tem, que a mesma natureza que o Pai tem, que a mesma essência que o Pai tem. Irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque se Cristo ascendesse aos céus e falasse assim, olha, eu vou deixar aqui Miguel. Miguel é forte, sim ou não? Mas Miguel não ousou lutar contra Satanás. Ele falou, o Senhor te repreenda. Então se Miguel estivesse tomando conta aqui de nós, a igreja, poderíamos dizer que ele poderia proteger uma boa parte, mas não todos. Mas quem foi que ficou aqui quando Cristo subiu? O Espírito. E o Espírito tem a mesma natureza do Pai e a mesma natureza do Filho. Segundo ponto, ele é a expressão exalta do ser de Deus. O que significa isso? Aquele que reflete a glória de Deus e compartilha a sua natureza. Essa expressão aqui, expressão exata, a palavra grega é character. Expressão exata é character. Significa isso? É um anel de cera. Era quando alguém pegava um anel e carimbava. Ele está dizendo, ele é a expressão, ele está dizendo aqui, o Pai e o Filho têm a mesma natureza. Terceiro e último ponto, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Lembra que quando Jesus está andando na Palestina, olhe para mim rápido, Jesus está andando na Palestina, e o endemoniado se manifestava e ele, calado, não deixava falar. Uma única vez na Bíblia, ele perguntou, como é o teu nome? Ele falou, Legião, porque nós somos muitos. Uma única vez. E aquilo ali era didático. Todas as vezes que o endemoniado se manifestava, que ele queria falar, ele, calado. Pergunte por quê? Não era que o endemoniado queria envergonhar Jesus, ele queria mostrar. Olha que os endemoniados falaram, o que tu vieste fazer antes do teu tempo? Eles sabiam que quem estava ali era o herdeiro de todas as coisas. E não fala nada, calado. Missão impossível, vocês não podem vencer, aleluia. Eu sou o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. A outra pergunta, por que tantas igrejas? Caiu um camarada endemoniado. Aí ele vai lá na boca do demônio. O cara está endemoniado aqui. Aí ele vai lá. O que é que tu quer? Oh meu Deus. O que é que o demônio quer, irmão? Responde aí, crente. Perturbar, matar a tua vida, acabar com a tua família, com a tua vida espiritual. Aí o demônio fala lá, parece tudo encenado, né? Eu quero matar ele. Não está escrito na Bíblia isso? Aí dando trela. Outra coisa, parece que tem gente que o demônio só sai quando chega o cara
Ninguém expulsa, tem que ser uma pessoa específica. Parece que é amigo do demônio ou não sei o que negócio é esse. Teve um pastor infeliz que disse num vídeo que o demônio não que ele teve que tirar o demônio porque o demônio não saiu no nome de Jesus, mas saiu no nome dele. Esse é maior que o herdeiro, irmão. Viu? Olha só essa loucura. Jesus está dizendo aqui, ó. Preste atenção. Ele sustenta todas as coisas. Quando ele fala que ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, com o poder de quê? Ele está dizendo assim, ó. A palavra sustenta, sustentar aqui, essa palavra sustentando aqui nesse texto significa manter no alto, sustentar. É como se ele estivesse dizendo, eu crio, mas você está aqui porque ele te sustenta. Olha o que o deísmo fala. Deus criou e abandonou. Aí o Hebreus diz, não, ele criou e... Oh glória. Levante a mão. Tua família está de pé porque ele sustenta. Teu ministério está de pé porque ele sustenta. Tua casa está de pé porque ele sustenta. Teus filhos estão de pé porque ele sustenta. Tuas finanças estão de pé porque ele sustenta. Teu casamento está de pé porque ele sustenta. Nossa vida está de pé porque ele sustenta. Ele sustenta tudo com o poder da sua... Irmão, tolo é o homem que pensa que ele pode fazer as coisas com a força do seu braço. Não pode. Tudo é sustentado pelo poder dessa palavra. Olha só. Como o filho pode exercer o seu poder? A mesma palavra que criou todas as coisas, ela sustenta todas as coisas. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui dentro desse recinto espiritual duvida que essa palavra tem poder? Sim ou não? Respondam. Sim ou não? Então por que você não crê? Olha o que nós falamos terça-feira passada. Ah, Cristo está glorificado, assentado à destra de Deus, lugar de honra. Ele é intermediador, mas vive como se isso não fosse verdade. Ou seja, o senhorio de Cristo é só da boca para fora. Outro ponto, purificação dos pecados. Coloca aí, versículo de número 4, ele vai dizer assim, ó. Purificação dos pecados. 3, por favor. 1:3. Isso. Ele é que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas. Você já entendeu cada ponto. Pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Aqui que os hebreus ficaram com a pulga atrás da orelha. Por quê? Como eu disse para vocês, eles estavam acostumados a fazer um ritual de salvação. Para me salvar, eu tenho que ser por obras. Para me salvar, eu tenho que dar meu sacrifício. Agora, o homem e todas as religiões ainda tentam fazer isso. Esforços e tentam alcançar salvação por obras. Só que Cristo consegue fazer. Olha o que diz o texto. Que ele purifica dos pecados. Sabe o que foi lá no paralítico de Cafarnaum, em Marcos capítulo de número 2? Jesus não podia naquele momento falar para aquele homem, levanta e anda, sim ou não? Pronto, não tinha embate nenhum com os fariseus, mas ele faz de propósito. Antes dele falar para ele levantar, ele olha para ele e fala assim, ó, perdoados estão os teus pecados. Calma. Quando ele abre a boca e fala, perdoados estão os teus pecados, automaticamente ele blasfemou. Só quem perdoa é Deus. Olha o que é a religião. Olha o que é uma pessoa religiosa. O cara tinha acabado de levantar, mas o cara está preocupado. Meu Deus, você está vendo que é uma pessoa religiosa? Aí Jesus fala assim, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder. Aleluia. Quando Jesus fala assim, ó, palavra do seu poder que sustenta tudo, depois de ter feito a purificação dos seus pecados, essa expressão aqui é linda, ó. Ele se assenta, oh glória, tipo assim, ó, acabou, não tem mais nada para fazer. O sacerdote tinha que ir todo dia lá, de manhã, terminava o turno, no outro dia ele voltava. Ele foi só uma vez, terminou, oh glória. Agora presta atenção. Quando ele sentou, ele está sentado agora do lado do Pai, sim ou não? Mas ele não está inativo. O que ele faz agora? Ele está intercedendo. Dá glória, tu já entendeu. Está intercedendo por quem? Olha para o seu irmão aí.
Fala, por você, cheiroso. Olha, tipo assim, ó. Vem cá, Jonathan, sobe aí rápido. Tu vai ser Deus, eu vou te dar essa moral. Senta aqui, pega o microfone aqui. Senta aí nessa cadeira aí. Fala assim, filho. Filho, Quero matar um hoje. quero matar um hoje. Pai, olhe minhas mãos. Você não entendeu não? Pai, olhe minhas mãos. Meu Deus. O sangue foi meu, as marcas estão aqui, ó. Isso aqui é a purificação. Eles estão vivos por causa de mim. A justificação é por causa de mim. Enquanto, se você ler a Bíblia, vocês vão ver que eles conversam todo o tempo a Trindade. O Pai está aqui, o Filho está fazendo o que aqui? Intercedendo. Olha, não, fulano, fala assim, fulano já pecou muito. Fulano já pecou muito. Ele não quer nada. Ele não quer nada. Vou matar ele. Vou matar ele. Deixa eu te falar uma coisa. Olhe para mim aqui. Se você ler o livro de Amós, uma hora a paciência de Deus acaba. Fala, Jeová. Olhe para mim aqui. Uma hora a paciência de Deus. Pai, é só mais uma chance. Ele foi no culto de ensino hoje. Ele ouviu mais uma vez a palavra. Ele sabe que eu sou o herdeiro de todas as coisas. Ele sabe que eu sou intermediador. Ele sabe que eu sou a revelação final. Obrigado, Jonathan. Aplauda ao Rei Jesus. Irmãos, Cristo está sentado porque não tem mais nada para fazer no sentido de purificar. O sangue tem tanto poder. Meu Deus, que isso? Tem tanto poder que foi preciso só uma vez. Agora está tudo kit, ok? Só que ele fica fazendo o quê? Intercedendo, direcionando, pedindo, exercendo misericórdia. Ele é o mediador, irmão, não é um anjo. Eu te garanto que se o nosso intermediador fosse um anjo, ele já tinha matado a gente. Porque a gente aborrece demais o Senhor todos os dias. Só que Cristo tem um atributo chamado longanimidade ao extremo, temperança, mansidão, domínio próprio, aleluia. Ele nos... Outra coisa, ninguém, nesse sentido, Deus não conhece o pecado por experiência, Ele conhece o pecado por presciência, porque Ele nunca pecou. Mas Cristo, Ele veio aqui e tomou o corpo que você tem. Então, se tem alguém que te conhece, é quem? É o E. E esse que te conhece é dono de tudo. Glória. Para qual anjo ele falou assim: esse é o meu filho que eu gerei? Amém, irmão? Aí tu quer sair do nível de irmão do dono de tudo. Meu Deus, não vou nem falar o resto para te não se aborrecer comigo. Olha, mais sublime, 2 tópicos e eu termino. A ideia que os anjos, eles faziam esse papel de intermediador, ficou muito famosa. Tinha uma seita chamada seita de Qumran. E essa seita, eles diziam que os anjos faziam essa intermediação. Como eles ficaram muito famosos, os anjos, só que o autor aos Hebreus, ele faz algo tremendo, irmão. Presta atenção. Porque ele quer libertar os cristãos judeus dessa crença que os anjos estão fazendo isso. É como se ele estivesse falando assim: vocês não precisam de intermediação de anjo mais. Meu Deus. Volta lá, versículo de número 2. Ou melhor, 4. Versículo de número 4. Isso. Ó, tendo se tornado tão superior aos anjos, porque ele herdou mais excelente nome do que eles. Que nome? Filho. Como se Deus falasse assim: ó, eu não vou mandar um anjo, eu vou mandar o meu filho. Já pensou, irmão? Para com esse negócio de vocês quererem acreditar em anjo. Ele mandou o filho. Aleluia. Ô glória. É como se ele dissesse, ó: olha, ele, Deus, falou de várias maneiras. Repita: pelos profetas, pelos anjos. Só que agora ele falou Agora quem fala é o herdeiro de tudo, é o primogênito, é aquele que tem todas as coisas. Perceba, esse Jesus, pelo qual o Pai fala agora,
fez o universo, fez todas as coisas, é superior aos profetas, é superior aos anjos, Ele é herdeiro de todas as coisas, absolutamente tudo é dele, Ele é o resplendor da glória de Deus, sustenta todas as coisas do povo ruim para dar glória. Foi o único capaz de nos purificar, de nos salvar do seu sangue. A gente não precisa de nada, irmão. Imagine o católico com aquela fé. Acho que os católicos me odeiam, que eu cito muito eles como um exemplo. A minha família de pai quase toda é católica, e eles vejam meus vídeos. O católico ali com aquela crença, meu Deus, ele pega aquele terço e enrola aqui, uns 70 enrolados aqui no braço, e segura aqui. Aí quando está mais difícil, ele mais aperta com a mão dele e marca. E o Senhor falando assim: eu mandei o meu filho. Não tem terço. Lá vem um judeu. Tem um bocado de crente metido a judeu, que eles pegam o talit e colocam bem aqui. O talit. Aquilo deve ser podre, irmão, que eles não lavam. E coloca o talit aqui e sai. Quando você ouvir alguém com qualquer tipo de objeto querendo trazer espiritualidade ou intermediação através de objeto, lembre-se, Deus mandou o Filho. E o Filho, herdeiro de todas as coisas, é a expressão definitiva da revelação. Não tem revelação maior do que o Filho. Escute, você quer conhecer quem é Deus? Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo. Você quer conhecer quem é o Filho, o que Deus quer para você? Leia a Bíblia, não precisa de mais nada. Amém ou não amém? Diga assim: eu tenho, pela infinita misericórdia de Deus, Jesus como meu mediador, meu defensor na glória, herdeiro de todas as coisas, e a revelação definitiva de Deus. Isso não é suficiente para você? Então bora fazer uma campanha amanhã. E haja quebrar a muralha de Jericó. Já quebraram mais 600 vezes essa muralha. Gigante Golias então já derrubaram uns 300. Nós temos o Filho, irmão. Eu vi um pastor, olha aqui para mim, já terminei. Olha aqui para mim rápido. As crianças entraram aqui, olha aqui para mim, crente. Eu vi um pastor, preparou um bolo, cortou o bolo em várias fatias e estava vendendo fatias ungidas. Acredite se quiser, fatias ungidas de bolo. Preste atenção, isso é simples, irmão. Tem tanto crente que acredita nessa coisa. O brasileiro, ele é religioso por natureza. Você sabe quais são nossas raízes religiosas? Cultos africanos, olha isso. Kardecismo espírita português, pagelança indígena, cultos africanos, pagelança indígena e catolicismo romano português. Tudo isso está misturado na cabeça do brasileiro. Então o brasileiro, ele é místico, ele é sincrético por natureza. Então ele vai se apegar a óleo, a rituais, a sal, a indulgência, a tudo, porque ele acredita que isso pode fazer algo por ele. Eu vi outro camarada, tem uns profetados aqui, e haja vender água, e haja trazer, eu acho que já secaram o Rio Jordão de Israel de tanta água que já trouxeram de lá. Aleluia. Ô irmão, a gente tem o maior de todos. Amém ou não amém? Nós temos o maior de todos. Nós temos o intermediador entre Deus e os homens. Nós temos o Senhor, Deus de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas. Amém? Fique com essa palavra e volte daqui sabendo que o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Terça-feira que vem vamos falar de mais alguma coisa de Cristo dentro do livro de Hebreus, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Querido Deus, muito obrigado